Se coloca de pé em nome de Jesus, estende suas mãos para cá, vamos orar pelo nosso pastor. Senhor, está aqui, Pai, o teu filho, vai trazer, Senhor, agora a tua palavra que edifica, que salva, que cura e liberta. Pai, usa o teu filho, Pai, da maneira, Pai, que o Senhor quiser usar. Enche ele do teu Espírito Santo, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém? Amém? Vocês estão aqui comigo? Diga glória a Deus. Agora olha para trás. Olha para frente. Olha para o lado. Olha para o outro lado. Está sentindo falta de alguém? Então vou te dar 2 minutos para você pegar o seu celular, pegar o seu WhatsApp e mandar uma mensagem para alguém. Você pode colocar resumindo: estou sentindo sua falta aqui no culto. 2 minutos. Já está contando, estou esperando. Vai pegar o celular. Pode mandar para o maior número de pessoas que você quiser. Isso é igreja. Esse é o convite de Cristo para nós. Amarmos, cuidarmos, nos importarmos uns com os outros. Fiquei tão feliz que na semana passada terminou o culto e eu vi o carrinho ali que foi preparado com tanto carinho para arrecadar os alimentos. Cheio, irmãos. Glória a Deus, 4 cestas. Irmãos, nós não podemos parar de fazer aquilo que o Senhor nos comissionou. Amém? Eu estou feliz porque você, como igreja, entendeu a importância que é você trazer 1 quilo. Se todos trouxerem 1 quilo, quantos não podem ser abençoados? 1 quilo para você pode não fazer diferença, mas na vida de alguém, se todos nós nos reunirmos e colaborarmos, vai fazer uma diferença extraordinária. Vidas foram abençoadas, alimentadas, graças à sua generosidade. E eu fico muito feliz, fiquei feliz de ver. É triste quando está ali, está o carrinho, sobra espaço. Mas quando eu vi as irmãs arrumando, que estava faltando espaço, aí é bom. É melhor colocar em outro lugar, porque não está dando no carrinho, do que sobrar espaço. Glória a Deus pela vida de vocês, que contribuíram. Não deixe de continuar contribuindo. É muito importante. Amém? Já mandou mensagem? Já mandou? Amém? Então abra sua Bíblia comigo, sem mais demora. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo número 5. Glória a Deus. Efésios, capítulo número 5. A partir do verso 1. Se quiser, você pode se colocar de pé. Estarmos lendo juntamente. Eu vou ler o primeiro versículo, você vai ler o segundo, e assim sucessivamente. A moda antiga, amém, irmãos? Eu leio o primeiro, você lê o segundo, todo mundo junto. Vai ficar aquela língua estranha, né? Cada um na sua versão. Vai ficar bonito. Mas se você quiser ajudar o seu irmão e o seu pastor, você pode olhar aqui para o telão e ler na versão NVI que está aqui, que aí vai ficar melhor. Ah, eu estou de óculos, pastor, eu estou sem óculos, o meu óculos não funciona, não consigo enxergar aí. Não tem problema, eu vou liberar você para ler na sua versão, mas é importante que você leia. Amém? Amém, irmãos? Verso 1 diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Verso 2. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de nenhuma espécie de impureza ou de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos.
Glória a Deus. Porque vocês devem... Ah, tá, eu achei o 5 ainda. Ah, é o 5 sou eu, obrigado. Porque vocês podem estar certos de que nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Portanto, não se associem com eles. Mas agora são luz. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Tudo, porém, que é exposto pela luz, torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Tenham cuidado com a sua maneira de viver, que não seja como insensatos, mas como sábios. Agora vamos ler junto 17. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Você pode dizer amém? Você pode colocar sua mão, sua Bíblia sobre o seu coração, fechar os seus olhos, orar comigo. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por uma vez mais estarmos na Tua casa, Pai. Pai, obrigado pela Tua palavra, Pai. Pai, obrigado pela adoção de filhos, Pai. Pai, aqui estamos, Pai, diante da Tua igreja, Pai, como igreja do Senhor, diante da Tua presença. Pai, nós te clamamos essa noite, que o Senhor fale ao nosso coração, que haja uma transformação de dentro para fora, uma metanoia, Pai, uma renovação na nossa mente, que possamos sair daqui, Pai, convictos de quem somos, convictos da nossa identidade no Senhor, e qual é a vontade do Senhor para nós. Pai, nós oramos em o nome de Jesus. Você pode dizer amém? Pode se assentar no seu lugar. Glória a Deus. Queridos, estamos na segunda metade do ano de 2024 e nós intitulamos esse ano como o ano. Então vou dar a oportunidade para você falar de novo. Nós intitulamos esse ano como o ano da visão. E Deus tem falado muito ao meu coração nesse sentido, da visão que Deus tem para nós, daquilo que Deus enxerga, além do que nós podemos enxergar, porque como seres humanos somos limitados pelo tempo, pela nossa incapacidade de alcançar aquilo que é, muitas vezes, do reino espiritual. Sabemos que, uma vez que fomos salvos, acabou a bateria, glória a Deus. Mas nós sabemos que passamos da morte para a vida, sabemos que fomos regenerados no nosso espírito, hoje temos vida com Cristo, e a partir da nova identidade que nós recebemos, de cristãos, de filhos adotados pelo Senhor, nós precisamos então viver em conformidade com essa identidade, viver em conformidade com essa nova identidade. Então nós cremos que a visão que Deus tem para nós é muito maior e vai muito mais além do que a nossa própria visão limitada.
Mas como somos filhos de Deus, como temos o Espírito de Deus, nós temos acesso no reino espiritual a enxergar aquilo que Deus enxerga, a entender aquilo que Deus entende. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios capítulo número 3, que o próprio Espírito cava, perscruta as coisas, as mais profundezas de Deus e revela no nosso espírito. Você pode dizer amém por isso? Nós temos o Espírito Santo. Então não há nada oculto no reino espiritual que não nos possa ser revelada pelo Espírito Santo de Deus. Mas para isso, nós precisamos ter relacionamento com o Senhor. Para isso, nós precisamos ser filhos que se comunicam com o Pai, que buscam saber qual é a vontade do Pai, qual é a visão do Pai para as nossas vidas. E eu intitulei a mensagem dessa noite de a visão de Deus para os seus filhos. Estava lendo Efésios capítulo número 5, e o texto começa exatamente dessa forma: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Paulo faz uma afirmação àquela igreja, dizendo: vocês são filhos amados, vocês foram adotados, vocês foram inseridos na família de Deus. Mas uma vez que nós fomos alcançados pelo poder do Evangelho, fomos alcançados pela graça do Senhor, tivemos a nossa vida transformada, e gradativamente caminhamos numa vida de transformação. Então agora que somos filhos, nós precisamos entender a responsabilidade que isso leva. Nós carregamos uma responsabilidade de ser como nosso Pai. Jesus andou por essa terra, e a Bíblia vai dizer que várias vezes Jesus era indagado quanto à sua autoridade. Quem te deu autoridade para fazer essas coisas? Quem te deu essa moral? Da onde que você entra no templo e começa a falar essas coisas todas? Você está julgando as pessoas, você se acha melhor que elas. Mas Jesus fala: olha, tudo que eu estou te falando é o que meu Pai diz. Eu não falo nada que meu Pai não tenha dito. Eu não faço nada fora da direção do meu Pai. E Paulo dá uma afirmação a essa igreja que está em Éfeso. Éfeso era uma região da Turquia, onde Paulo foi nas 3 de suas viagens missionárias. Ele passa pela cidade de Éfeso, e Éfeso é conhecida como uma carta da prisão. E por que isso é importante? Já no final do ministério de Paulo, quando ele está preso em Roma, então ele escreve uma carta para a igreja que ele instituiu, que ele plantou quando ele passa pela cidade de Éfeso. E nesse capítulo especificamente, Paulo vai falar para esses irmãos a importância de andar de acordo com a vontade do Senhor. Talvez o versículo que mais realça, mais ressalta no Efésios capítulo número 5, que muitas vezes nós repetimos e repetimos e repetimos, mas muitas vezes não entendemos que ele faz parte de um contexto, é o versículo de número 18, que diz assim: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Paulo está dizendo isso porque a cidade de Éfeso era uma cidade onde muitos cristãos eram cristãos libertinos. Que é isso? Eram cristãos que entendiam que tinham sido alcançados pelo Evangelho, mas não queriam largar a vida antes de conhecer a Cristo. Eram cristãos que foram salvos, tiveram a consciência do seu pecado, a necessidade de um Salvador, se arrependeram, entregaram sua vida a Cristo, mas não queriam mudar a sua vida, dar um 180, mudar por completo a rota, deixar velhas amizades, deixar velhos comportamentos, deixar lugares que frequentava, porque isso já não condizia com alguém que era um servo, uma serva do Senhor, um filho, uma filha de Deus. Então muitos desses homens iam para a igreja cheios de álcool, cheios de vinho, iam se reunir e zombavam daqueles que, por temor ao Senhor, viviam uma vida piedosa, uma vida santa, uma vida íntegra nos caminhos do Senhor. Eles escarneciam. Muitos viviam de forma imoral, mesmo estando nos caminhos do Senhor. E Paulo escreve a essa igreja dizendo: sejam imitadores de Deus como filhos amados.
ao entender que somos filhos do Senhor, adotados, inseridos na família de Deus. Nós conhecemos João capítulo número 1, verso número 12, que diz que a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Se nós cremos em Jesus como único, suficiente e eterno Salvador pessoal, através de Cristo nós fomos inseridos na família de Deus. Você pode dizer amém por isso? Nós somos melhor que Adão, irmãos. Adão, ele era alguém que foi criado por Deus, uma criatura, claro, sem pecado, vivendo num mundo perfeito, mas ele não era filho de Deus, ele era criatura divina. O Senhor ia se relacionar com Adão na viração do dia, mas com o homem ele desejou habitar no meio de nós. E quando Cristo sobe, ele envia o Espírito Santo para que possa habitar dentro de nós. Ele fala: eu estarei convosco para sempre. Isso deveria encher o nosso coração de alegria. Isso deveria encher o nosso coração de um santo temor, porque nós carregamos a presença de Deus. E como filhos, irmãos, se você tem uma identidade, se você tem uma certidão de nascimento, vai constar lá o nome do seu pai. Ah, mas eu não tenho o nome do meu pai. Mas tem a sua filiação, o nome da mãe. Mas geralmente tem o nome do pai, o nome da mãe, a sua filiação, de onde você veio. E Paulo vai dizer que para que as pessoas nos identifiquem como filhos amados, nós precisamos ser imitadores de Deus. A vida com Cristo, a vida cristã, é uma vida de imitação a Cristo. Não cabe na família de Deus pessoas que foram alcançados pela graça, se converteram, entregaram a sua vida ao Senhor, mas não se dispõem a viver uma vida de imitação a Cristo. Imitação a Cristo, irmãos, nada mais é que o discipulado cristão. E o que é o discipulado? O discipulado não é uma estratégia de pastor, não é um programa de igreja. Discipulado é o próprio Cristo moldando seus filhos à imagem do seu Filho primogênito, Cristo Jesus. Deus envia Jesus à terra, o próprio Deus encarnado, e quando Ele morre, Ele ressuscita, Ele se torna o primogênito de muitos irmãos, e Ele se torna o modelo que nós precisamos seguir. O seguir a Cristo, o discipulado cristão, é uma vida de constante transformação, uma vida progressiva, uma vida de mudança contínua, nos conformando à imagem de Cristo. Portanto, não cabe aquele que diz: cresci assim, nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, esse é o meu jeito, esse é o meu temperamento. Quem quiser, igual Zagalo, vai ter que me engolir. Irmão, engolir é bom quando você mastiga alguma coisa que é saborosa, você mastiga e engole. A gente não quer engolir pessoa, ninguém quer engolir pessoa. Mas muitas vezes as pessoas não querem passar por esse caminho de discipulado. Eu e você, irmãos, quantas vezes no nosso dia a dia nós negamos o discipulado de Cristo na nossa vida? Porque o discípulo, o aprendiz, é aquele que está disposto a sentar e ouvir e receber do mestre. E nós recebemos aqui semana após semana ministrações da palavra, no GP, online. Hoje o que não falta é forma de você ser ministrado pela palavra do Senhor. Agora, você é um crente? Você é evangélico? Ou você é um discípulo de Cristo? Porque muita gente, irmão, se converte ao Senhor, mas não está disposto a viver o caminho do discipulado, o caminho da renúncia, o caminho da entrega, o caminho de verdadeiramente você viver como um pequeno Cristo. Cristão é isso, pequeno Cristo. E Paulo diz: sejam imitadores de Deus. Nós precisamos nos imbuir da responsabilidade que é imitar a Cristo em toda a nossa maneira de viver.
A vida com Cristo, irmãos, não é um compromisso religioso de vir à igreja aos domingos. A vida com Cristo é um relacionamento contínuo de entrega, de devoção, de relacionamento. E nesse relacionamento, quanto mais você ora, quanto mais você busca o Senhor, mais você se permite ser cheio da vontade do Senhor, ser cheio do Espírito de Cristo, ser cheio daquilo que é do céu e se esvaziar de você mesmo, se esvaziar dos nossos pecados, se esvaziar das nossas falhas, se esvaziar de tudo aquilo que muitas vezes estamos cheios e não vivemos de acordo com a vontade de Deus. Como que a gente vai viver a vontade de Deus? Como que a gente vai ter a visão de Deus? Uma visão que não é limitada pelo espaço, pelo tempo, pela distância. Irmão, Deus tem mais. Quantos creem que Deus tem mais para a sua vida? Diga glória a Deus. Mas eu te pergunto, você está disposto a viver o mais de Deus na sua vida? Porque enquanto você não entrar no caminho do discipulado, enquanto você não se submeter ao discipulado de Cristo, você não está vivendo de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. É interessante falar sobre imitar a Deus, porque o próprio Paulo, o apóstolo Paulo, ele diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Imitar a Deus é lógico. Quando nós estudamos um pouco, você que já fez teologia, talvez você que tem algum conhecimento teológico, você vai saber que existem atributos divinos, atributos incomunicáveis, que Deus não compartilhou com o ser humano, como sua onisciência, sua onipresença, sua imutabilidade. Deus é imutável, Deus é onisciente, é onipresente, é onipotente, nós não somos, e não há como ser. Mas de certa forma, de certo modo, nós precisamos ser pequenos deuses, não como as pessoas dizem aí fora, querendo mudar a palavra, dizendo que você é deusinho. Você não é deusinho, mas como filho de Deus, você precisa agir como Deus age, sentir como Deus sente, pensar como Deus pensa. A Bíblia vai dizer que existem também atributos divinos que são comunicáveis. Como assim? Atributos que Deus, em sua graça, resolveu compartilhar com o homem, parte da sua essência. A Bíblia vai dizer: sede santos, porque eu sou santo. Porque Deus é santo, nós precisamos andar em santidade. Você pode dizer amém por isso? Porque Deus é amor, nós precisamos ser amorosos. Você pode dizer glória a Deus por isso? Porque Deus é justo, nós precisamos andar em justiça, desejar a justiça, ter sede, fome de justiça, ser parecidos com Cristo naquilo que o Senhor espera de mim e de você. Deus é misericordioso, nós precisamos ser misericordiosos, compassivos com nossos irmãos. Deus é bondoso, nós precisamos ser bondosos. Deus é generoso, nós precisamos ser generosos. Como que eu vou imitar Deus? Andando como Cristo andou, fazendo o que Ele fez. Isso não é para ser um peso, irmão, para nós, porque nós temos o Espírito Santo que nos capacita. Você pode dizer glória a Deus por isso? Não é na minha força, não é na minha capacidade, não é na sua capacidade. Deus sabia que nós somos falhos, que nós não conseguiríamos se nós tentássemos agradá-lo, satisfazê-lo. Romanos 3 vai dizer que não há um justo nenhum sequer, todos erraram, todos se perderam no caminho. Não há um que sequer que busque a Deus, todos se desviaram. Mas nós fomos alcançados, por graça Ele nos alcançou. Mas agora que Ele nos alcançou, Ele espera que a gente viva de acordo com a identidade que Ele tem para nós, que é de filhos. E Paulo diz que o filho precisa imitar o pai. Tem tentativa de jogador de futebol ali, o Wexley. O filho quer imitar o passo do pai. Glória a Deus por isso. Queria mandar um abraço para os botafoguenses. Estou feliz pela vida de vocês, tá bom? Um abraço para os flamenguistas. Estou feliz com a vida de vocês também. Aleluia. Segue o líder. Voltando para a palavra, que é o mais importante. O filho precisa imitar o pai.
O filho precisa carregar o coração que o pai carrega. E Paulo continua dizendo: sejam imitadores. Mas como eu disse, 1 Coríntios 11:1, ele vai dizer: me imitem. Então a imitação a Cristo não para simplesmente no fato de você copiar Jesus, ser uma cópia de Jesus, como o pastor Douglas Gonçalves fala. Você também precisa ser digno de ser imitado. Eu queria compartilhar uma frase com vocês. Tomás de Kempis, um homem que foi conhecido como pré-reformador, ele disse o seguinte: miserável serás onde quer que estejas, e para onde quer que te voltes, se não te voltares para Deus. Ele escreveu um livro chamado A Imitação de Cristo. O que ele está dizendo aqui? Voltar para Deus aqui não é simplesmente ir na igreja. Voltar para Deus aqui não é simplesmente ler a Bíblia em casa. Voltar para Deus aqui não é simplesmente cantar canções que estão na moda. Se voltar para Deus aqui é estar disposto a viver uma vida de imitação ao Filho de Deus, nosso modelo, Cristo Jesus. Como estava escrito ali, discipulado é imitação. Viver a vida de Cristo nessa terra é imitar Jesus, porque Jesus imitava o Pai. E muitas vezes nós estamos na igreja, nós estamos no Evangelho, nós estamos no GP, nós estamos envolvidos com tantas coisas, com tantos programas, mas não estamos dispostos a viver uma vida de imitação a Cristo. Como eu disse, além de imitar, você precisa ser digno de ser imitado. Nós precisamos nos submeter ao padrão de Deus para o discipulado cristão. O discipulado cristão é um esforço e um aprendizado contínuo para se tornar como Cristo Jesus. Dr. Martin Luther King Jr. disse a seguinte frase: eu não sou quem eu gostaria de ser, eu não sou ainda quem eu poderia ser, eu não sou quem eu deveria ser, mas graças a Deus, eu não sou mais quem eu era. Quantos podem dizer isso? Quantos podem olhar para a sua vida no passado e falar assim: olha, eu sei que eu posso melhorar, eu sei que Deus tem algo ainda a fazer na minha vida, mas quando eu olho para trás, Deus já operou uma transformação visível, e glória a Deus por isso, porque nós não somos mais como éramos, irmãos. Tinha gente que nem ela própria se suportava. Se não fosse o Espírito Santo, só Deus sabe o que ela estaria fazendo, onde ela estaria. Mas pela graça de Deus, fomos alcançados e fomos transformados. Mas à medida que nos aproximamos, nos relacionamos com o Senhor, essa transformação que é progressiva, até a volta de Jesus, aquele que começou a boa obra em nós, Ele vai concluir, Ele vai terminar, é uma promessa para mim e para a sua vida. Nós não somos perfeitos, Deus não está em busca de perfeição, irmãos, mas Deus está em busca de santidade. A Bíblia diz: sede santos, porque eu sou santo. E santidade é o que? Reconhecer que muitas vezes falhamos, erramos sim, mas precisamos andar em perfeição, andar em novidade de vida, não aceitar aquela identidade do velho homem, mas falar: Senhor, eu mato minha carne, aqui eu errei, aqui eu falhei, mas esse é o velho Jessé, eu não aceito isso, esses sentimentos, esses pensamentos, essas atitudes, esse comportamento, isso pertence ao homem que morreu. Já estou crucificado com Cristo e agora vive não mais eu, e a vida que agora vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus. Eu não sou mais o mesmo. Glória a Deus. A vida cristã é uma vida de estar em movimento. Não tem nada a ver com sentar e esperar, mas sobre caminhar em direção à transformação. Ser imitador, se você já viu alguém imitando alguém, você precisa ver aquela pessoa que está fazendo, aprender com ela e fazer igual. Eu gosto muito de vídeo de comédia, gasto horas, perco horas do meu dia. Deus tem que me dar mais sabedoria para administrar o meu tempo, confesso. Às vezes à noite, perco o sono, estou sem sono, tenho que orar, ler a Bíblia, fico vendo vídeo de coisas engraçadas. Ninguém é perfeito, amém, irmãos? Essa é a prova que a gente é pecador. Inclusive coisas do Flamengo, tá? Fico rindo do Flamengo. Libera perdão, aleluia. O que acontece?
A palavra do Senhor, ela é clara quando ela diz que precisamos imitar, então precisamos seguir um padrão. E muitos imitadores que ganham a sua vida imitando, eles observam, eles copiam e eles fazem igual. Eu vejo pessoal imitando o Silvio Santos, irmão, eu fico impressionado. Mas, oi, quem quer dinheiro e não sei o que, fala igual. Se você atende uma ligação e a pessoa fala que é o Silvio Santos, você vai acreditar, porque a pessoa faz igual. Cara, Silvio Santos está ligando para mim, deve ser verdade esse prêmio aqui de 150 mil reais que ele está falando que eu vou ganhar. É só você transferir 150 mil para essa conta que vai voltar 300 mil. Aí você vai e faz o Pix e é um golpe, né? Já te falei um golpe que acontece por aí. Deus usou minha vida para te livrar de um golpe. Olha que bênção, irmão. Glória a Deus por isso. Mas a imitação é essa vida onde você olha, você tem um padrão, você tem um modelo e você segue exatamente os passos dele. E o texto continua dizendo: vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta de sacrifício e sacrifício de aroma agradável a Deus. E eu quero compartilhar com vocês, em 10 minutos, 3 modos de viver que nós precisamos viver para a gente ser um discípulo de Cristo, andar de acordo com a vontade do Senhor. E o primeiro é viver em amor. Diga viver, diga viver, diga viver em amor. Paulo diz que nós devemos viver em amor. A vida cristã, ela deve ser uma vida cheia de amor. Cristo vai ser glorificado através da nossa vida. As pessoas vão ver a presença de Deus na nossa vida. Não é quando a gente falar em línguas, não é quando a gente fizer coisas mirabolantes, extraordinárias. Muitas vezes isso até engana pessoas. Mas pessoas reconhecem a Cristo, entregam sua vida para Jesus quando encontram com irmãos, com filhos, filhas encharcados do amor do Senhor. Irmão, você não entendeu? Quando você está encharcado do amor do Senhor, quando o pastor fala assim, manda uma mensagem para aquela pessoa que não está aqui, você manda, porque talvez é essa mensagem que essa pessoa precisa. Quando você está encharcado do amor do Senhor, você sente a dor por aqueles que se perderam, por aqueles que se afastaram do Evangelho. Quando você está encharcado do amor do Senhor, você não se conforma em ver essas cadeiras vermelhas, ou menos vermelhas, porque estão meio desbotadas algumas, mas você não se conforma em vê-las vazias, porque você sabe que tem almas que estão indo para o inferno, enquanto essa cadeira está aqui bonitinha, enquanto a gente está aqui no ar-condicionado, enquanto a gente está aqui adorando, pessoas têm sido ceifadas, levadas para a mão de Satanás. Mas quando a gente está encharcado de amor, nós sentimos a dor dessas pessoas, porque nós sentimos como Deus sente. Deus se entristece por essas pessoas que se perdem, e o nosso coração fica parecido com o coração de Jesus. Quando a gente está no caminho do discipulado, a gente vê alguém, em vez de falar assim, não vou falar com ele não, saiu da igreja, ou não vou falar com ele não, maior tempão que nem fala comigo, a última vez que me procurou foi para pedir alguma coisa, vem não, vou atravessar a rua, você fala, eu vou derramar amor sobre a vida dessa pessoa, eu vou dar um abraço, eu vou dar uma palavra, eu vou encontrar com ela, eu vou marcar um encontro, eu não sei o que eu vou fazer, mas ela precisa sentir o amor do Senhor através da minha vida. Paulo diz, vivam em amor, porque como Cristo nos amou e se entregou, olha o que ele fala, o amor precisa ser sacrificial, um amor de alto sacrifício, um amor incondicional, um amor que não espera nada em troca. Essa é a vida de um imitador de Cristo, essa é a vida do discipulado, daqueles que se tornaram discípulos de Cristo, não apenas filhos, mas discípulos. Nós precisamos andar em amor, e amor, irmãos, não é discurso, amor é um verbo, amar, amor é atitude, fé e atitude, amor é atitude. Quando você ama, muitas vezes você não precisa nem dizer que ama, porque a pessoa que é amada é fruto do amor, ela sabe que é amada, ela percebe, ela sente, ela recebe o amor.
Eu não estou dizendo que o casal que está aqui não precisa dizer para a esposa que ama. Pais que estão aqui não precisam dizer para os filhos que amam. Filhos que estão aqui não precisam dizer para os pais que amam. Deve dizer. Mas eu estou dizendo, cuidado. Porque muitas vezes a nossa palavra não condiz com a nossa atitude. Dizemos que amamos, mas a nossa atitude não é de quem ama. Mas Cristo essa noite está nos chamando para viver em amor. Você pode dizer amém por isso? Em segundo lugar, o texto bíblico vai dizer, do versos 3 a 5, que não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual. Não é de 3 a 5, é de 3 a 14, mas amém. Não deve haver menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza, de cobiça, porque essas coisas não são próprias para os santos. Verso 4, não haja com obscenidade, nem com conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graça, porque vocês podem estar certos disso, nenhum imoral ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Deus e de Cristo Jesus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês andavam em trevas, vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Além de viver em amor, nós precisamos viver como filhos da luz. Diga, viver na luz. Diga, viver na luz. Eu te pergunto, irmão, o que você faz em oculto, que se fosse visto pelas pessoas, envergonharia Cristo e o Evangelho? Onde você tem ido? O que você tem falado? O que você tem pensado? O que você tem sentido? Como você tem agido? Se isso fosse trazido para a luz, se colocasse um telão aqui, espelhando aquilo que você pensa, sente, fala, faz quando está em oculto, quando as pessoas não veem, quando seu esposo não vê, quando sua esposa não vê, quando seus pais não veem, quando seu patrão não vê, quando seu líder, seu pastor não vê. O que você tem feito, que se fosse levado para a luz, você diria, as pessoas não reconheceriam você como um filho de Deus, uma filha de Deus. Paulo está dizendo que nós precisamos viver na luz. E viver na luz, irmão, não é dizer, como eu disse, não quer dizer que você é perfeito, porque a luz vai mostrar todas as imperfeições. Eu trabalho, glória a Deus por isso que eu trabalho, e lá no meu trabalho, o chão é branco, mas eu não sei, acredito que por conta do valor, né, a prefeitura acaba comprando piso branco, mas todas as pessoas que acabam adquirindo piso para suas casas, você acaba comprando uma cor diferenciada. Por quê? Você sabe que se você colocar o branco, um fio de cabelo que cair, você vai ver. Irmãos, todos os dias eu chego e saio e eu sinto que aquele lugar está sujo, que nunca está limpo. E olha que tem gente para limpar, mas eu não culpo as pessoas que são responsáveis pela limpeza. É porque o branco, a claridade, faz com que qualquer sujeirinha apareça. E a sua vida, irmão? Você tem vivido na obscuridade, no ocultismo da vida cristã? Ou se o que você faz for trazido à luz, talvez você mesmo vai questionar a sua fé. Vou contar um testemunho para vocês. Eu geralmente conto de um dia que eu acessei o site da Globo e estava lá Globeleza. Estava escrito assim: clique aqui se você deseja ver apenas com a pintura corporal. Aí eu falei, amém, é de Deus. Ninguém está aqui, ninguém está vendo. Vamos ver se é verdade essa notícia. Não era clickbait não, cliquei e estava lá a varoa daquele jeito. Isso revelou o quê? A imoralidade do meu coração. Um tempo depois, fui procurado por um irmão
que usado pelo Senhor falou: olha, pastor, você não tem vigiado não, você curtiu umas fotos aí de só o sangue. Pastor, hein? Já tá, pastor, não é lá atrás quando eu estava no início da fé não. Você curtiu as fotos aí que isso aí não é de Deus não. E glória a Deus pela vida desse homem de Deus, porque ele trouxe para a luz algo que precisa sair da obscuridade. E hoje, irmãos, o que eu mais tenho feito é vigiado quanto a o que eu vejo, o que eu faço, porque uma das minhas fraquezas, além do orgulho, além da mentira, era a imoralidade. E aquele que pensa assim, e não estou desmerecendo Eifol, nem libertação, nem aconselhamento, mas aquele que passa pelo aconselhamento, que passa pela Eifol, pensa: estou curado, estou liberto, não preciso mais me preocupar. Não entendeu de fato o que é fugir da aparência do mal, que a Bíblia diz sobre andar em uma vida santa, andar em novidade de vida. E muitas vezes, irmãos, nós caímos em pecados que nós vencemos lá atrás, mas sabe qual é a dificuldade? Reconhecer o erro, pedir perdão e corrigir a rota, porque exige um coração humilde, quebrantado. E muitas vezes a gente não quer reconhecer: eu errei, eu sou pastor, ou eu tenho tanto tempo de igreja, quem é você para me corrigir? Mas eu te pergunto, se o seu histórico do celular, da navegação na internet, se as mensagens que você envia, e eu não falo só de imoralidade, porque aqui fala de várias coisas, será que aquilo que você tem feito demonstra a sua ganância, sua imoralidade, sua impureza, ou glorifica Jesus? O que você fala, o que você posta, com quem você conversa, exalta, glorifica Jesus, aproxima as pessoas de Cristo, ou afasta as pessoas? Talvez eu fui instrumento de levar pessoas para longe de Cristo, mas por graça, minha rota foi corrigida. E por último, porém não menos importante, Paulo diz, a partir do verso número 15: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Os 10 minutos foram embora, na verdade 12. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Você pode dizer amém por isso? Além de viver em amor, além de viver na luz, nós precisamos viver com sabedoria. Diga: viver com sabedoria. Diga de novo: viver com sabedoria. Talvez você está aqui essa noite e tem áreas da sua vida que estão mal resolvidas, porque talvez faltou sabedoria para lidar com certas situações. Houve um tempo que estava enrolado financeiramente, e eu, em vez de ir ao Senhor, orar, conversar com a minha esposa, peguei o empréstimo. E empréstimo é pecado, irmãos? Não é. Mas a falta de sabedoria é pecado. Não consultar ao Senhor, se nós dizemos que somos servos dele, isso é pecado. Agir por conta própria e pedir que Deus depois abençoe sua decisão tola, é pecado. E depois, irmãos, que eu peguei o empréstimo, o que estava ruim piorou, porque o dinheiro que entrava diminuiu. Não consegui resolver o problema que eu queria resolver com o empréstimo, e aí só a graça de Cristo. E aí a gente ora, a gente faz campanha, a gente pede libertação. Eu sou fiel, vou ser fiel no dízimo e na oferta, vou ser generoso. Mas muitas vezes nós estamos colhendo aquilo que nós semeamos sem sabedoria.
texto diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. O apóstolo Nilson gostava de contar uma história, dizendo que a oportunidade é careca, mas apesar de ser careca, tinha um fio de cabelo, que você precisa segurar para não passar. E na nossa vida, irmãos, nós somos filhos de Deus. Deus abre várias portas de oportunidade, para que a gente venha corrigir a nossa maneira tola e insensata de viver. Eu dei o exemplo das finanças, mas talvez na sua vida é outra coisa. Talvez é a maneira como você fala, talvez é a maneira como você reage às circunstâncias, talvez é a maneira como você entende que é o Evangelho, talvez é a sua falta de comprometimento com o Senhor. Eu não sei, mas os dias são maus. A vida passa, irmãos. A vida passa. E eu jovem, 35 anos, depois de um tempo, até a pandemia eu me recordo que eu só tinha um pelo branco ou dois na barba. Aí o que eu fazia? Vaidade, tudo é vaidade. Pegava a pinça, mas tirei um, dois, tirei. Aí cresceu um aqui, ó. Na pandemia, estou com tempo, estou dentro de casa, trabalhando online, vou no espelhinho. Aí cortava baixinho, porque quando cortava baixinho, o cabelo ficava arrepiado. Não sei quantos lembram que ficava arrepiado o cabelo. Eu ia, mais fácil de arrancar. Irmão, esses dias, misericórdia. Olhei, parecia que era uma mecha. Me senti Cruella, 101 Dálmatas. Uma mecha branca assim. Falei, Jesus, a idade está chegando. 35 anos, glória a Deus. E o que isso tem a ver com decisões tolas, com insensatez? É porque a vida passa, irmãos. E eu estou te falando, sua vida está passando. Qual decisão você precisa mudar hoje? O que você precisa fazer diferente hoje? Para que amanhã, quando você se arrepender de fato, não seja tarde demais. Enquanto a vida, há esperança. E a esperança para mim e para você essa noite, amém? Cristo encontrou nosso coração. Ele termina dizendo: não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Eu quero terminar essa mensagem fazendo duas aplicações em cima do que a gente está falando. Em primeiro lugar, seja discípulo. Seja um discípulo. Seja alguém que decidiu não apenas ser salvo pela graça, mas passar pelo processo de transformação, de poda, de molde, à medida de varão perfeito, de varoa perfeita, da estatura de Cristo. Deixa Deus mexer em áreas que você não queria que Ele mexesse, mas para que você se ajuste à vontade de Deus. Mas tem um desafio para você como pastor, além de ser discípulo, faça discípulo. Faça como Paulo, não seja apenas o imitador de Cristo, mas seja alguém digno de imitação. Não é preciso ser perfeito, mas é preciso que as pessoas olhem para você e vejam: olha, ele errou, mas vou aprender até com o erro dele, porque quando ele erra, ele é alguém que vai lá e se conserta. Quando eu errar, irmãos, olhe para os meus erros, mas observe também a forma como eu busco consertá-los, como eu busco repará-los. Que a gente possa dizer: eu imito Cristo. Que as pessoas venham olhar para mim e, apesar das minhas falhas, apesar das minhas imperfeições, que a gente possa também gerar imitadores de Cristo, cópias de Jesus, para a glória do Senhor. Você pode dizer amém por isso? Eu quero terminar. Pode passar, profeta. Então vamos orar. Mas eu achei que eu tinha colocado uma frase, é isso mesmo. Tudo de mal em mim sou eu mesmo, e tudo de bom em mim é Cristo. Quando nós acertamos, quando nós vivemos em amor, quando nós andamos na luz, quando nós vivemos uma vida
de acordo com o padrão do Evangelho. O terceiro eu esqueci, deixa eu ver aqui, copiar, vivendo com sabedoria. Nós estamos vivendo como Cristo, nós estamos cheios do Espírito de Cristo. Mas quando nós erramos, quando nós falhamos, quando nós fugimos da vontade do Senhor, nós estamos vivendo segundo o nosso próprio coração. Então pare de ouvir pessoas que afagam o seu ego e alimentam uma vida fora do padrão de Cristo. Pare de ouvir pregações que muitas vezes, ao invés de te confrontar, estão confortando você para permanecer no erro. Jesus te ama do jeito que você é, mas Ele espera de mim e de você mudança, transformação. Se alguém diz contra isso, que você não precisa, você pode continuar como você está, Deus te aceita. O importante é você entregar a sua vida a Ele, mas Ele te ama do jeito que você é. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Quero dizer, irmãos, que sem Cristo, Deus odeia o pecador e odeia o pecado. Nós só somos alcançados por causa de Cristo. O pecador recebeu a punição na cruz, por causa da ira de Deus que veio sobre Cristo, por causa do pecador, não só por causa do pecado. Mas se nós estamos aqui, porque graça foi derramada sobre a nossa vida, e Deus quer que a gente mude a nossa rota, realinhe alguma área que precisa ser mudada. Queria te convidar a se colocar de pé. Quero orar com você, porque eu creio, irmãos, creio mesmo. E é por isso que eu declaro, tem mais de Deus para nós. Mas há coisas que Deus faz, mas há coisas que Ele nos manda fazer. E hoje aqui, quero orar por você, que sente que é um discípulo de Cristo, não foi apenas alcançado pela graça, não foi apenas salvo, mas se tornou um discípulo. Mas por algum motivo você se desviou do caminho discipulado. Alguma coisa aconteceu e fez com que você não vivesse o amor do Senhor, não vivesse na luz, não vivesse com sabedoria. E talvez você vai falar assim: eu que não vou lá na frente, para as pessoas falarem de mim, o que as pessoas vão pensar. O segundo tópico dessa noite foi exatamente isso: traga para a luz o que precisa ser trazido. Você está diante de Deus, não está diante de pessoas apenas. Deus enxerga o seu coração, Ele vê a sua necessidade, Ele falou com você essa noite. Então não se preocupe o que as pessoas vão falar, o que elas vão pensar. Nossa preocupação é o que Deus está pensando de nós, como Deus está se sentindo com o que Ele está vendo na minha vida, com o meu comportamento, talvez com a minha falta de comportamento, com a minha paralisia, com a minha apatia, o que Ele está sentindo. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Deus quer purificar o meu e o seu coração essa noite. Deus quer mudar coisas que estão fora do lugar. Deus quer reajustar a rota. E eu quero te convidar, com um passo de fé, de ousadia, você sair do seu lugar e vir aqui à frente, se prostrar diante do Senhor. Não é diante do altar, não é diante do pastor, não é diante das pessoas, é diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu preciso do Senhor. Sem o Senhor eu não consigo, sem o Senhor eu não vivo, sem o Senhor eu não vou conseguir avançar. Mas Deus está falando com você essa noite. Saia do seu lugar, vem aqui à frente. Nós vamos tocar um louvor. Enquanto o ministério toca, você tem a oportunidade de sair do seu lugar. Não é possível que todos que estão aqui estão vivendo em santidade, estão vivendo com a sua vida alinhada. Não há nada que precisa ser reparado. Seu comportamento, na sua alma,
É com você que Deus está falando. É você que Deus está chamando essa noite.